Como líderes que profetizaram publicamente que Bolsonaro era levado por Deus, justificam agora o erro profético diante da queda política do ex-presidente? A autoridade da palavra fica ferida. Quando profetas erram, qual reparação espiritual é possível? A prisão de Jair Bolsonaro expôs mais a crise política do país, ou a crise moral da igreja que o tratou como escolhido de Deus? Quem está realmente em julgamento? O político ou a maturidade espiritual dos líderes evangélicos? Como líderes que profetizaram publicamente que Bolsonaro era levado por Deus, justificam agora o erro profético diante da queda política do ex-presidente? A autoridade da palavra fica ferida. Quando profetas erram, qual reparação espiritual é possível? A mistura entre altar e palanque criou uma idolatria política dentro da igreja. Quando a fé virou ferramenta de projeto, de poder em vez de instrumento de transformação espiritual. Que impacto a prisão tem sobre a credibilidade pública da igreja? Já que parte dela se colocou como cabo eleitoral e profeta de um projeto humano? Quando um político cai, deve a igreja cair junto? Como líderes evangélicos pretendem recuperar a integridade da pregação após transformar em cultos em comícios e profecias em slogans políticos? É possível restaurar a confiança sem arrependimento público? Por que tantos cristãos confundiram perseguição política com perseguição religiosa? E o que isso revela sobre a fragilidade doutrinária da igreja brasileira? Perseguição por Cristo não é a mesma coisa que investigação por crime. A quem realmente serviu a militância evangélica dos últimos anos? Ao evangelho? Ao povo ou ao poder? Quais interesses estavam presentes por trás das alianças espiritualizadas? Onde está Deus agora no discurso desses líderes que garantiram que Bolsonaro era o ungido, mas não assumem responsabilidade pela profecia que não se cumpriu? Quando Deus é usado como avalista político, quem responde pelo escândalo espiritual? A prisão de Bolsonaro revela que a igreja brasileira perdeu a capacidade de discernir entre fé e ideologia, o que levou tantos a trocar Bíblia por opinião, altar por palco e Cristo por César. Esta crise será um ponto de arrependimento e retorno ao Evangelho. Ou a igreja repetirá a narrativa da perseguição para evitar admitir que errou? A maturidade espiritual está na confissão ou na autoproteção?